Olá pessoal, meu nome é Rosineide Belo, eu sou terapeuta holística formada em psicologia, sou professora, palestrante, tenho estudos e vivências espirituais há muitas décadas, desde 13 anos de idade. Então eu quero falar aqui a respeito do suicídio. Então veja bem, é um assunto tão amplo e eu posso pegar para desenvolver tantas linhas de raciocínio que daria para ficar aqui dias falando sobre isso, dentro das suas variadas linhas e explicações. Mas eu quero focar aqui nesse vídeo o que é que acontece após a morte. Porque, veja bem, o suicida, quem está agora pensando em se suicidar, muitas vezes ele acredita que se suicidando, matando o corpo físico, acabará o sofrimento dele. Então eu digo para você que de repente está vendo esse vídeo e que você tem essas ideias suicidas, não acaba o sofrimento, pelo contrário, você aumenta o seu sofrimento. Ah, mas eu não vou me suicidar, daí o corpo morre e acabou tudo, como se fosse um pó que volta para o pó? Não. Ah, mas aí não silencia tudo, um grande silêncio, eu fico naquele silêncio infinito? Não. Ah, mas eu não vou sentar à direita de Deus? Não. Ah, o Cristo não vai me receber e daí vai ser aquela coisa maravilhosa? Não. Ah, mas eu não vou para aquelas colônias espirituais maravilhosas e vou viver, encontrar meus familiares, encontrar os amigos que já partiram, encontrar meus filhos, meus pais, meus avós? Não. Por que não? Veja bem, primeiramente, nós nascemos nesse corpo físico, nós fizemos uma escolha de estarmos aqui e de estarmos realizando determinado propósito, determinada missão. O que acontece é que muitas vezes a pessoa não encontra a missão de vida dela, não encontra o propósito dela, ela não sabe por que está aqui, ela não tem nem noção, né, por que está aqui, nem noção do depois, absolutamente nada. Um ponto é, porque a maioria das pessoas, especialmente nós brasileiros, somos preguiçosos para estudar. Nós estamos, por exemplo, vivendo um momento de transição planetária. O planeta Terra inteirinho está em transição, está em mudança. As energias estão mudando, nós estamos entrando em novos tempos e tudo isso está totalmente disponível na internet, mas muitas pessoas não ouvem nenhum vídeo, nenhum áudio, não leem nenhuma informação sobre isso. E daí vai chegar a hora que tudo vai surpreendê-la e ela vai falar, mas como ninguém me avisou? Por que ninguém me disse antes? E na verdade está lotado de conteúdo na internet explicando sobre isso e explicando tudo que vai acontecer. Mas as pessoas ainda estão com um olhar totalmente para fora, buscando as ilusões da matéria, assistindo a TV, né, que é tudo um movimento das trevas para alienar as pessoas, ouvindo as músicas do rádio que aliena, é tudo de sofrimento, né, é tudo de traição, é tudo de dor emocional. E as pessoas estão olhando para a beleza, para a materialidade, e aí ela não vai encontrar a missão de vida dela, ela não vai encontrar o propósito da alma dela, ela não vai encontrar equilíbrio, saúde, paz, tudo aquilo que ela precisa. É necessário olhar para dentro. Mas aí, aquela pessoa que já está desequilibrada, né, que já está doente, ela então não consegue nem olhar para dentro, e se ela tenta olhar, tudo é escuro, tudo é terrível, tudo é assustador. Mas eu quero dizer para você que do lado de lá, quando você passar nessa situação, continua a mesma coisa e ainda piora. Por quê? Porque você, cometendo suicídio, você está interrompendo o plano que você traçou para você mesmo aqui na Terra, né? E você está também invadindo a vida, os sentimentos das outras pessoas que convivem contigo.
Então não é só você nesse jogo, você tem família, você tem amigos, você tem conhecidos, você tem colegas. Além do que, um ato suicida, ele reverbera em toda a sociedade. Hoje com a internet, né, e com a mídia, vai reverberando, a gente nem sabe até onde chega, em outros estados, em outros países, e as pessoas vão ficando chocadas. Então você acaba também afetando a energia de muita gente. Então olha só, quando você comete o suicídio, eu vou falar assim de muitas experiências nesses anos, são décadas conversando com os espíritos e acessando informações do outro lado da vida. Então eu já atendi pessoas que se enforcaram e daí tinha passado anos e ela ainda estava do outro lado da vida com a sensação de afogamento, sem ar, não conseguia falar, ela ficou na sensação do momento do suicídio anos, às vezes fica décadas. Pessoas que se jogaram na linha do trem e que daí o corpo físico foi esquartejado, o corpo espiritual fica igual, gente. Isso que tem que entender. Quando a gente vê aquela pessoa do outro lado da vida, ela está daquela forma, com o corpo cortado, ela está sangrando. Ué, mas o sangue não é do corpo físico? Mas é tudo energia. Então ela se mostra naquela roupagem de sofrimento que foi causado no ato do suicídio. Tiro, né, e tudo mais. Então, a pessoa passa para o outro lado da vida com todos os problemas que ela tinha do lado de cá e acrescentam-se todos os outros problemas que ela gerou com o ato do suicídio. Para onde ela vai? Existem vales dos suicidas. É um lugar bonito, onde tem flores, onde eu vou encontrar entes queridos? Não. É um lugar de lodo, de escuridão, de treva, onde as pessoas estão se retorcendo, onde elas estão gritando, onde um está afogado, o outro está sangrando, o outro está morrendo de dor e fica naquele estado para sempre, porque daí já morreu o corpo físico que tinha que morrer. E agora não morre mais. Então, gente, pensa bem, fica naquele sofrimento meses, anos, décadas, certo? Quando é que ela sai daquele sofrimento? Quando ela compreender o que ela fez com ela mesma, quando ela tomar consciência, quando ela se arrepender, quando o coração dela se abrir para uma transformação. Ué, mas não existe um plano divino que olha por todos? A pessoa não tem um anjo da guarda e tal? Tem, e ela nunca está sozinha e ela nunca está abandonada. Mas ela já estava antes do suicídio numa energia muito densa, muito baixa, e com o suicídio ela se colocou numa frequência mais baixa ainda. Então pode ter um anjo do lado dela, pode ter, vamos supor, a mãe dela que está do lado de lá numa situação muito boa, que venha ali onde ela está, naquele vale de sofrimento. E existem outros, vários lugares de sofrimento. E pode até colocar a pessoa no colo, que a pessoa não vê, que a pessoa não sente, que a pessoa não ouve o que está sendo falado. Por quê? Porque a mente dela, gente, está presa numa situação de sofrimento atroz e numa frequência muito baixa. Quando ela, por si só, né, e com as energias divinas, mas tem que ser um trabalho dela, porque o suicídio não foi uma escolha dela? Foi. Então tem que ser uma escolha dela se arrepender, tomar consciência, abrir-se para uma transformação interior. Aí sim os olhos dela abrem-se. Ela tem olhos, mas não vê. Quando ela começa a se abrir para uma transformação interior, aí ela começa a ver aquela pessoa, aqueles seres de luz que estão ali com ela. Aí eles vão levá-la para um local de socorro, pode ser um hospital, pode ser um pronto-socorro, pode ser um lugar de atendimento espiritual,
pode ser uma colônia espiritual, pode ser uma nave, certo? Onde for. E lá ela vai ser tratada, porque o corpo espiritual dela, que não é um só, nós temos muitos corpos, os corpos foram afetados e os corpos estão dilacerados, estão machucados, estão ofendidos. Então é necessário fazer um tratamento em todos esses corpos, em todos esses chakras, que são centros energéticos de força, para que ela possa devagar ir voltando ao equilíbrio e que ela possa então entender, né, o que é que ela fez, o que foi essa escolha dela, porquê da escolha, e realmente enxergar o que aconteceu. Então veja bem, aí essa pessoa vai se preparar para um novo renascimento, né? Vai renascer novamente num novo corpo. E daí, além do que ela já tinha para carregar, para aprender, para vivenciar, ainda ela tem esse suicídio para fazer essa reparação, né? Vamos supor que ela se enforcou, né? Vou dar exemplos, tá? Cada caso é um caso. E depende da história inteira do espírito, mas vamos supor que ela se enforcou, ela pode nascer sem fala, ela pode nascer com sérios problemas na região da garganta, ou no pulmão, toda a parte respiratória, porque ela cortou o ar, né? Vamos supor que ela deu um tiro na cabeça, então ela pode renascer num corpo que vai ter sérias dificuldades mentais, dificuldades cerebrais, doenças no cérebro, outras dificuldades que possam afetar outras partes do corpo, paralisando-as, por exemplo, certo? Então, eu sei que para pessoas que estão razoavelmente bem e que estão assistindo esse vídeo, tudo é tranquilo, é fácil de compreender, mesmo que você não acredite, mas é fácil para você entender os raciocínios, né? Agora, para uma pessoa que está pensando em se suicidar, porque não dá conta da vida, é difícil entender, porque ela acha que o sofrimento que ela está passando aqui é o maior que existe na face da Terra. Então, se você está vendo esse vídeo, eu quero dizer para você que o que você está passando aqui não é 10% do que o que você vai passar depois, tá? Você mata o corpo físico e você continua com todas as sensações de angústia, de sofrimento que você estava, e mais ainda toda a dor, todo o sangramento, toda a falta de ar, tudo aquilo que você proporcionou para o corpo no ato do suicídio. E isso pode ficar anos, pode ficar décadas nesse estado de sofrimento atroz. Então, eu penso que quando as pessoas têm orientação, elas já vão pensar uma segunda vez. Então, a pessoa ainda assim, ela pode escolher se suicidar, só que aí ela já tem consciência. Ela já está sabendo que o sofrimento não vai acabar, que a vida não vai acabar e que ela vai se complicar mais ainda, certo? Nós temos o livre-arbítrio, isto é, a liberdade de escolher o que fazemos da nossa vida, mas nós somos responsáveis por todos os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. E nós temos que reparar tudo isso, nós temos que consertar tudo isso, nós temos que rever tudo isso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa se suicida porque ela, na verdade, não tem com quem se abrir. Então, o ideal é procurar uma terapia. Existem grupos de terapia nas prefeituras, existem pessoas nas cidades, existem grupos gratuitos, né? Agora, muitas vezes ela pode pagar uma terapia. Então, faça uma terapia, abra o seu coração, fale do seu desespero, fale abertamente da sua dor, porque alguém poderá te orientar, poderá te ajudar. Nada como ter consciência de tudo aquilo que é a nossa vida aqui e que pode ser a nossa vida do outro lado. Então, esqueça que o sofrimento vai acabar, porque não vai. Esqueça se você pensa que vai encontrar um ente querido do outro lado, porque você não vai, tá? Por quê? Porque ele está em outro lugar. E daí, como você está se suicidando, você não encontra com ele. A vibração dele é diferente. Vamos supor que ele morreu num acidente, vamos supor que ele morreu de doença, que ele morreu pela idade,
né? Então ele está num outro lugar. Ele não queria morrer. É que chegou uma hora que o corpo físico dele não aguentou por algum motivo. Mas quem tira a vida do corpo físico, do corpo de carne, é diferente, vai para outro lugar. Então, essa é a consciência. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos.